Graças a Deus que estamos aqui, né? Pela graça mesmo. Agradeço ao pastor Roberto pelo convite. E antes de ler a palavra, eu quero só agradecer a Deus que estava ali no banco me lembrando, né? E exatamente em março completou 50 anos que eu saí daqui desta igreja, aqui na Guararapes, nos fundos da farmácia Santa Isabel, no salão, esquina com a São Sebastião Paraná, aliás, e saí para o seminário. Depois de estudar lá em Rio Grande, fui para a obra, ser missionário em Três Lagoas, hoje Mato Grosso do Sul, era um estado só na época. Acompanhei a construção das barragens de Jupiá e de Solteira, pastorei barrageiros de muitas partes do Brasil e de outros países também. Depois fui para Presidente Prudente, São Paulo, e de lá fui para Santa Rosa, Rio Grande do Sul, depois Rio Grande, daí voltei para cá, e voltei para um trabalho, um desafio novo. O pastor Nilson Scoli me acolheu, e o pastor de saudosa memória, e me recomendou para ser capelão voluntário lá no Estado Evangélico. Eu pensava que era um trabalho provisório. Meu filho mais velho tinha 10 anos, o mais novo tinha 4. E eu fui lá e estive 5 meses como voluntário, sustentado por oferta de irmãos de várias igrejas. Depois fui contratado como auxiliar de capelania, já era pastor há 20 anos, comecei lá embaixo. De repente fui convidado para ser capelão. Resultado, agora, dia 14 deste mês, completou 27 anos que eu comecei no Estado Evangélico. Trabalhei lá mais um pouco, 3 anos e 7 meses, para reorganizar o trabalho de voluntários da capelania. Quando voltei lá, encontrei só 36 voluntários. E graças a Deus, quando saí, deixei mais de 120 visitadores e mais de 400 pessoas que formam 15 equipes de culto. E um curso de visitação, que agora tinha mais de 40 alunos, acabou de concluir o curso agora. E o pastor Isaías Gomes assumiu esse trabalho e eu saí tranquilo, porque senti que, mais uma vez, cumprir a tarefa. E para continuar, tem um pastor que tem o mesmo perfil, que tem amor àqueles voluntários. E vai adiante a obra que é do Senhor. É claro que o hospital está em crise, a crise financeira continua, a crise moral foi muito grande, aquela vergonha toda que surgiu, que não está resolvida ainda daquela médica, né? Mas o hospital é evangélico, leva o nome de Jesus. E lá muita gente vai orar, tem vigílias. E eu me lembro uma vez que eu estava com um grupo de oração, e o irmão, bem simples, se levantou e falou, era um tempo de crise também. Pastor, eu tive uma visão de Deus agora, então conte. Eu vi Jesus como um gigante nas nuvens, com uma mão muito grande, uma manga branca muito grande, e na palma da sua mão direita, ele tinha a maquete do hospital evangélico. Então glorificamos a Deus, e Deus deu a vitória. Deus tem o hospital evangélico em suas mãos. E nós somos também sócios com a denominação de lá. Eu representei esta igreja com alegria, lá esse tempo que trabalhei lá. Esses 3 anos e meio agora eu fui diretamente, o André me convidou, eu fui. Não foi pela igreja, não foi pela denominação, mas foi para fazer a vontade do Senhor, para pastorear aqueles irmãos. E que alegria ver aqueles irmãos e irmãs com chuva, com frio, pessoas com mais de 70 anos vão lá para visitar com compromisso, gratuitamente. Jovens também vão. Equipes de culto vão lá mensalmente. E esse trabalho lá acontece pelo relatório anual, cada ano resulta de 600 a 2.000 decisões por Cristo. Isso só o que passa pela capelania, gente. É um campo de missões enorme. A equipe da igreja aqui continua, pastor Roberto, mas está fraca. É um desafio para os jovens também. Tem muito jovem que vai lá. Ultimamente ficou só o irmão Elias e a irmã Neuza, 2 diáconos que estão indo, né?
mas não deixaram a peteca cair. Estão continuando, né? Que Deus toque nos corações de mais irmãos que vão lá, porque a palavra hoje também é nesse assunto. O nosso assunto hoje aqui é baseado em Atos, são textos em Atos, mas o tema é Barnabé, Saulo de Tarso, João Marcos e os resultados de uma segunda convocação. É isto, 3 pessoas. E para começar, né? Lembrando da Copa do Mundo, né? Eu não torço nem para o Curitiba, nem para o Atlético, nem sou corintiano, nem gremista, mas no tempo de Copa eu torço para a seleção do Brasil, mas também fiquei envergonhado igual vocês, né? Foi um vexame, né? Os 2 jogos, os 10 gols, né? 10-1, e todo mundo procura saber o porquê, mandaram o Filipão embora, tal. Houve erros estratégicos? Houve. Então vamos trazer para nós hoje, nessa palavra que vamos ler aqui, do Senhor, esses fatos para a nossa meditação. Atos 11, versos 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. De lá surgiu a palavra cristão. E no capítulo 13, nós encontramos também o verso 5, 13, 5, e depois também o verso 5 do 13. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João o deixou ali e voltou para Jerusalém. E agora, no capítulo 15, versos 36 a 40. 15, 36 a 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos na graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Senhor, agradecemos que lemos Tua palavra, agradecemos que estamos aqui nesta igreja, que já há mais de 50 anos nesse lugar, nesse bairro, prega a Tua palavra. Uma porta que foi aberta por Ti e permanece aberta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha. A igreja passou por crises, mas venceu e chegou até aqui. Pela Tua graça, como já ouvimos, Senhor. Continua a falar conosco pela Tua palavra que lemos agora, que possamos aprender nas lições da Copa do Mundo de Futebol, com as convocações, com as escalações e com a Tua chamada também para nós, que pertencemos, Senhor, a Ti, que formamos também um time como Igreja Batista Independente e que ninguém aqui pode ficar no banco de reservas, mas temos que ter todos atuando, Senhor, todos em ação, cada qual no seu lugar que o Senhor escolheu. Assim com o pastor Roberto, toda a equipe pastoral, toda a liderança da igreja, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, da Copa do Mundo, não sei se resta saudade, mas vergonha, nostalgia, sim, né? E muitas perguntas. Mas o que nós pensamos aqui?
A seleção se desfez, cada qual para o seu lugar. Filipão e a equipe foram mandados embora. Mas aqui é diferente. Aqui todos nós continuamos. Com crise ou não, com luta ou não. Nós precisamos de continuar, porque é a obra do Senhor. Naquele tempo que eu saí, era líder dos jovens, e depois de mim saíram mais uma meia dúzia de jovens também foram chamados e foram para a obra. Alguns, como eu, estão até hoje na obra, outros não. Alguns mudaram de denominação, mas pouco importa. O que importa é que saíram para servir o Senhor. A igreja tinha, na época, não tinha 30 membros quando eu saí. Estava recém começando. E o Senhor sustentou esta obra até aqui, porque a obra é dele. Mas o que aprendemos aqui? Barnabé. Lá no final do capítulo 4 de Atos, surge Barnabé, natural de Chipre, cipriota. Ainda hoje existe a ilha de Chipre com 2 repúblicas. A mais conhecida é a do sul. E Barnabé era de lá. Era um homem culto, era um homem rico, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem não conhece aquele cântico? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Muito lindo aquele cântico. Pena que não combinamos de cantar hoje também, né? Quem sabe podemos cantar depois, né? Bom, mas veja só, ele vendeu a propriedade, entregou para a igreja, para repartir com os carentes, com os pobres. Anos depois, ele é mandado pela liderança da igreja para Antioquia da Síria. Souberam que lá o evangelho tinha deslanchado, que havia uma grande igreja, e mandaram Barnabé para conferir. E Barnabé foi lá, obrigado, pastor. Foi lá para conferir. Aconteceu o quê? Barnabé tornou-se o pastor principal da igreja, pastor líder da igreja. E naquele tempo a igreja já tinha um colegiado pastoral, que é moderno hoje, né? Já tinha. E lá no colegiado pastoral tinha um negro, já naquele tempo, tinha também um que era nobre, que foi criado com Herodes, e era uma igreja dinâmica, que crescia, que evangelizava, e mesmo assim não estava satisfeita. O que a igreja fez? Em Atos 13, se reuniu em jejum e oração para saber o que é que Deus queria deles. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou: eu quero os 2 pastores principais de vocês. Eu quero Saulo e Barnabé para mandar para a obra de missões. E a igreja não disse não. Pegou os melhores pastores e mandou para missões. Nessa altura já tinha acontecido que Barnabé era um homem, como na linguagem do futebol, tem os olheiros, né? Os olheiros vão nos campos de pelada, ver a gurizada, para achar novos craques, vão ver os times, vão conhecer, para descobrir novos craques para o futebol. Barnabé era assim, era um olheiro de Deus. Ele era inteligente, estava acima da média do seu tempo na liderança, ele tinha visão de Deus, era cheio de fé, do Espírito Santo, era amoroso, era o filho da consolação, mas ele tinha visão, ele tinha olhos de águia, ele via longe. Saulo, se vocês lerem lá Atos capítulos 1 e 2, Atos não, Gálatas, vocês vão ver a história de Paulo. Saulo de Tarso teve aquela visão dramática de Jesus no caminho de Damasco, caiu do cavalo literalmente, se converteu, mas todo mundo desconfiava dele. É um espião, é um perseguidor, e não aceitavam ele. 3 anos depois da conversão, ele foi em Jerusalém por conta própria, conheceu Pedro, mas foi para o deserto e ninguém lhe dava bola. Depois lá em Gálatas, 3 anos passaram, depois 14 anos depois, então 3 mais 14, 17 anos depois da conversão. É muito tempo, 17 anos. Daí que Barnabé foi chamá-lo, dirigido pelo Espírito Santo, e trouxe para Antioquia, porque precisava de um mestre
E daí os dois ensinaram, doutrinaram a igreja, firmaram os irmãos e formaram amizade e foram juntos a missões. E Barnabé levou o seu primo João Marcos, que era filho da irmã Maria, não era irmã Maria Sutil, outra Maria. E aquela Maria tinha uma igreja na casa dela, Atos 12:12. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava em vigília naquela casa. E orou, e um anjo foi e soltou Pedro. Mas a igreja não acreditou na sua oração. Quando chegou Pedro, pensaram que era um fantasma, e era ele mesmo em pessoa. Era na casa da mãe de João Marcos, aquele culto de vigília, que Pedro foi liberto da prisão pela oração dos irmãos. Muito bem. Mas o que aconteceu? João Marcos era muito jovem, não tinha experiência, era imaturo. E ele foi tudo bem, mas de repente bateu a saudade da mamãe. Saudade da mãe, saudade de casa, saudade da comida da mamãe, saudade de Jerusalém. E abandonou a obra e voltou para casa. Passou um tempo, né? E Saulo tinha o sangue quente, ficou, né? Fervendo. E de repente passou o tempo, eles iam na segunda viagem. E Barnabé traz de novo João Marcos. O que aconteceu? Brigaram os pastores, mestres, apóstolos e missionários. Não entraram no tapa, né? Mas brigaram feio. Brigaram feio que surgiu o quê? Uma divisão ou multiplicação? O que vocês acham? Hein, pastor Roberto? Multiplicou, pois parece que foi divisão. Brigaram, dividiu. Aqui teve divisões nessa igreja, né? Teve divisões, mas a igreja continua, né? Já emancipou congregações, né? Do litoral, daqui da capital mesmo, né? Mas a obra continua. Muito bem. Mas eles brigaram feio. Brigaram feio, Barnabé. Ele é meu primo. Eu confio nele, ele é chamado. Ele tem futuro. Não acredito nele. Ele é um covarde, ele foi embora, ele fugiu, e tal. E brigaram feio. O que aconteceu? Barnabé teimou. Eu não vou deixar ele voltar para casa. Eu vou levá-lo comigo. Então, eu não vou com vocês. E Saulo escolheu Silas. E foi para a Síria e para a Cilícia. E já Barnabé voltou para a terra natal, para Chipre, levando consigo o seu primo João Marcos. O tempo passou, se vamos ler. E alguém disse que, se não fosse Barnabé ter feito o que ele fez, ter buscado Saulo, Atos teria terminado aqui onde lemos, capítulo 11, verso 27. Terminaria aqui. O que acontece? Ainda hoje, nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, sabia? 29. Estamos escrevendo. Porque o livro é chamado Atos do Espírito Santo. E nós continuamos a escrever a história. Porque Barnabé obedeceu ao Espírito Santo. Foi chamar. Teve visão. Chamou Saulo. Outra coisa, Saulo, depois chamado Paulo, escreveu 13 livros da Bíblia no Novo Testamento. 13. A história seria outra. Não teríamos os 13 livros de Paulo se não fosse Barnabé e chamá-lo. Já pensaram nisso? Que prejuízo seria para nós na Bíblia? Outra coisa, João, hoje conhecemos como Marcos, o autor do evangelho que traz o nome dele. E um historiador daquele tempo diz que Marcos foi secretário do apóstolo Pedro. Ouvia os sermões de Pedro, anotava, resultou no evangelho que traz o seu nome, Evangelho de Marcos. Sabe o que aconteceu? Lucas e Mateus tiveram como fonte o evangelho de Marcos, para escrever seus evangelhos também. Então não teria Marcos, nem Mateus, nem Lucas também no Novo Testamento, se não fosse Barnabé ir buscar Marcos lá. Aí o tema, a segunda convocação, a segunda chamada. Não fez gol primeiro, não foi bom? Pode ser depois, uma segunda chance. E ele foi, e foi uma bênção. E o tempo passou, e passaram-se os anos, e depois encontramos Pedro chamando
Marcos de meu filho. Era como um filho para ele, lá na segunda epístola de Pedro. Encontramos Paulo em 2 Timóteo e também em Colossenses, chamando Marcos, que me é muito útil para o ministério. Se ele chegar aqui, acolham. Paulo mudou de ideia depois. Deu a mão à palmatória, reconheceu que Marcos era chamado, que Marcos era vocacionado, que Marcos era capacitado pelo Espírito Santo. Precisamos hoje, pastor Roberto e irmãos, de mais homens e mulheres iguais a Barnabé, que tenham visão de Deus, que não vejam só o que acontece agora, que não vejam só os erros dos jovens que vão e voltam, vocacionados, vão para o seminário e voltam, ou muitos pastores sem experiência vão para o campo sem maturidade, dividem igreja, mudam de denominação, desistem e ficam marcados para sempre, ficam queimados, né? E é raro quem dá oportunidade para eles de novo, quem vá atrás, quem veja os talentos. Este é o texto para hoje, que a igreja precisa se despertar e ver ao seu redor se tem por aí pessoas que estão queimados, que foram e voltaram, desanimados, para ir buscá-los como Barnabé, para dar a mão, para consolar, para ajudar, para dar trabalho para eles fazer. E aqui, meus irmãos, há muito o que fazer. É o grupo de louvor, não sei se ainda tem o coral, e tem a obra social, e tem os pontos de pregação, e tem a escola dominical. Há tanto o que fazer, há muito o que fazer. Se você foi chamado, desanimou, o Senhor quer que você volte para o lugar, que volte ao primeiro amor, que volte à tua vocação. Você está tendo uma segunda convocação, uma segunda chance hoje, convocado pelo Espírito Santo, convocada pelo Espírito Santo para levar avante esta obra que é do Senhor. Ele deu chance para Saulo, que ninguém confiava nele, levou Barnabé a chamar Saulo, ele deu chance para João Marcos, e ambos foram grandes bênçãos no nosso Novo Testamento, em toda a Bíblia, em toda a obra daquele tempo. Tem muita coisa que nós nem sabemos ainda hoje, que aconteceu porque Barnabé obedeceu ao Espírito Santo e foi e chamou aqueles dois homens. Eu tenho uma ilustração que me lembrei, no tempo que o Lord Cromwell governava a Inglaterra. Foi um tempo de muita crise financeira. E faltou moeda, faltou dinheiro. E não tinha nem prata para cunhar as moedas. E daí o Lord Cromwell mandou uma equipe de homens por toda a Inglaterra para descobrir riquezas, para descobrir prata. Eles voltaram com um relatório. Lord Cromwell: em toda a Inglaterra existe muita prata, mas estão nos santos, nos altares das igrejas. Que ele respondeu, o Lord Cromwell: vamos juntar essa prata, derretamos os santos e coloquemos para circular. É isso que Deus quer aqui nessa igreja. Cada santo, sentadinho aqui sem fazer nada, Ele quer que seja derretido pelo fogo do Espírito Santo. Que não fique uma prata inútil no altar, mas que seja útil nas mãos do Senhor. Isso que Ele quer. Quem está disposto? Senhor, estou aqui, envia-me a mim, eu quero ser útil, eu quero ser aquele servo, que o Senhor quer que eu seja. Está aí o pastor Nélio trabalhando com a terceira idade. Os aposentados são uma enorme de um batalhão de pessoas com experiência, com capacidade, que podem ser ainda muito mais aproveitados para missões, para a igreja, para o trabalho social, para tanta coisa mais, homens e mulheres que Deus quer usar. E temos o pastor Guilherme com os jovens também, que são um outro material enorme nas mãos de Deus. São uma mina de argila que Deus quer tomar em suas mãos e fazer vasos para a honra, para a sua glória.
formar vasos lindos, preciosos, cheios do Espírito Santo, para estar aqui, e quem sabe quantos sairão daqui como missionários também para a grande obra, nesta obra do tempo do fim que se aproxima. O fim está próximo, o Senhor vai voltar. O pastor mencionou as guerras, principalmente lá no Oriente Médio, lá em Israel, onde vai ter a guerra do Armagedon em breve. Quando vai voltar Jesus, temos que estar preparados, alertas, e cada qual fazendo o seu trabalho. O pastor Roberto tem também a capacidade, seus dons, sua experiência, já em liderança de missões na denominação. Em pastoreio de pastores, é um desafio, pastor Roberto, que Deus lhe coloque também esses olhos de águia, renove essa visão para ver onde estão os vocacionados, para ir buscar de volta, para dar nova oportunidade, para que a obra continue, porque a obra é do Senhor. Veja só, Barnabé não apareceu muito. E depois, por quê? Ninguém me disse, mas eu imagino que o médico Lucas, que era o amigo médico amado de Paulo, ele que escreveu o livro de Atos, ele não fala muito em Barnabé depois, só fala em Saulo. Não falou mais em Barnabé. Mas não interessou, como nós já cantamos aqui, né? Cantamos hoje, né? Que não queremos aparecer, não queremos ser reconhecidos por ninguém, mas só reconhecidos pelo Espírito Santo, reconhecidos por Deus. Que isso seja uma grande verdade em nossa vida, que possamos aprender com as lições de Barnabé, de Saulo e de João Marcos, que foram homens no seu tempo que Deus usou. E aqui tem 2 irmãos hoje haitianos. Quantos haitianos estão no Brasil, que entraram como clandestinos por causa da miséria, da pobreza do Haiti, por causa do grande terremoto, e muitos deles são irmãos na fé, como esses 2 aqui, são cristãos. E lá em Campo Largo, na igreja que eu frequento, já teve lá uma frequência de 30 haitianos. A igreja doou para eles roupa, calçado, móveis usados, ajudou a alugar casa, ofereceu um jantar para eles, trabalhou bastante. Alguns estão lá ainda, já arrumaram emprego, foram para outras igrejas, mas o importante não é olhar, pensar só na minha igreja, mas pensar no geral. Esses homens estão aqui temporariamente, voltarão para o seu país, e que voltem mais capacitados, mais cheios do Espírito Santo, para levar a obra também lá para o Haiti. Que Deus abençoe. Deus tem um plano com esses 2 irmãos que estão aqui essa noite, né? Não é por acaso. Então, pastor Roberto, é isso que o Senhor tinha para entregar. E agora, eu digo em nome do Senhor, a palavra tocou no teu coração, você é chamado, você é convocado para a obra em tempo integral. Eu, quando fui chamado, eu fugi durante muitos anos. Fiz tudo o que pude para fugir. Não queria ir ser pastor. Fazia tudo o que podia, eu não queria ir, até que não deu mais. Foi fechado o cerco, não conseguia mais nada. Tudo que eu fazia dava errado. Até que eu reconheci que eu tinha de ir. E quando eu reconheci, o Senhor abriu uma porta para mim, para emprego por 1 ano, para que depois eu pudesse ir para a obra. E esta igreja aqui, através do pastor Luizinho Malinowski, que pastoreou aqui várias vezes, através dos jovens, os jovens me mandaram oferta mensal, para que eu pagasse a minha alimentação no internato, na escola que eu estudava lá no Instituto Bíblico. E depois lá em Três Lagoas, em Mato Grosso, eu andava a pé, no sol e na chuva. Esta igreja, através do pastor Roberto, me ofertou uma bicicleta Caloi, era ano 68, né? Caloi 68. Eu não sabia andar de bicicleta, aprendi numa noite só, e daí eu andava de bicicleta lá evangelizando, e mensalmente eu comprei lá a prestação da bicicleta. A igreja aqui mandou mensalmente a oferta para pagar a bicicleta. Então, já passaram tantos anos, sou grato ao Senhor que essa igreja me abençoou, me mandou, me ajudou a sustentar e investiu na minha vida. O Senhor me guardou até aqui. Hoje,
Já passado todo esse tempo, eu me alegro de ver meus filhos servindo ao Senhor, minhas noras, já 5 netinhos, já crescendo no caminho do Senhor. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. É só Ele, nós nada merecemos. Mas agora, para concluir, para orarmos, se alguém sente, é um desafio. Não quero que ninguém se emocione aqui, que ninguém se ache obrigado, mas se alguém sentiu do Espírito Santo de vir aqui, reconsagrar sua vida no altar do Senhor. Não importa a tua idade, teu tempo de membro da igreja, ou se entregar a vida de Jesus se não entregou ainda, ou sequer é chamado e está fugindo, não fuja mais, venha aqui em nome do Senhor, renovar os seus votos, renovar seus dons espirituais, seja qual for a tua vocação. Todos aqui são convocados, são chamados, e ninguém pode fugir. Fiquemos em pé, orando silenciosamente, enquanto nós estamos aqui orando. Se você quer vir, Centro do Espírito Santo, pode vir aqui à frente. Não importa o teu nome, não importa a tua idade, tua condição social, tua experiência. O Senhor te chama. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Responde como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você se acha sem capacidade, como eu me achava, sem força, o Senhor disse a Gideão e diz para você também: vai na tua força, vai na tua pequena força, e eu serei contigo. Vai. Na pouca capacidade, quem capacita é o Senhor. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te usar. Não demores. Não duvides, mas faz o que o Senhor quer que você faça. Não fique segurando no banco aí. Não fique pensando o que dirão de mim. Não pense em ninguém. Pense, estou eu e o Senhor aqui agora. E é com Ele que eu tenho de tratar. Então venha, o Senhor é fiel. E sustentou esses 50 anos e continua a se sustentar. Ele é bom. Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor faz a obra, continua a fazer. A tua palavra não volta vazia. O Senhor garante. Mas trará de volta aquilo para que ela foi enviada. O Senhor usou o pastor Roberto para me convidar. O Senhor me deu a palavra para entregar. Eu fui obediente à tua direção, Senhor. Essa palavra é o Senhor que mandou. Agora o Senhor é que vai dar o resultado em cada mente, em cada coração, nesta igreja, aqui presente, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.